Falar de saúde agora. O glaucoma atinge no mundo cerca de 65 milhões de pessoas entre 40 e 80 anos de idade. A doença, na maioria das vezes, é silenciosa e, quando não tratada, pode levar à cegueira. Assunto para a gente entender agora. Hora do quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Muito bem, aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, em pleno segundô, eu recebo a doutora Larissa Tavares. Bom dia, ela que é oftalmologista, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna, bom dia a todos os telespectadores da TV Correio. É sempre um grande prazer participar desse quadro, esclarecer dúvidas da saúde ocular. Pois é, o prazer é todo nosso. E você que está aí, ó, do outro lado da tela, conversa com a gente, participa do quadro Só Saúde, enviando perguntas para o nosso WhatsApp. E aí, você tem dúvidas sobre o glaucoma? Se por acaso tem algum caso na família, alguma experiência para contar para a gente, aproveita, tira sua dúvida agora no 99105-0400. O WhatsApp está aqui, ó, do ladinho. E enquanto eu vou conversando com a doutora Larissa, a gente vai conversando com você aí de casa também, trazendo as perguntas ao vivo, tá? Antes de qualquer coisa, doutora, explica pra gente o que é o glaucoma, que doença é essa? Então, Bruno, glaucoma é uma doença do nervo óptico, a conhecida neuropatia óptica. O que é que isso quer dizer? Ocorre uma lesão do nervo óptico, onde o principal fator de risco associado para que isso aconteça é a pressão alta do olho. Porém, não obrigatoriamente em todos os casos isso vai ocorrer. Existe também o glaucoma de pressão normal. Mas para que a gente possa entender perfeitamente o que é o glaucoma, é importante a gente saber e conhecer a função desse nervo óptico. O nervo óptico, ele tem a função de captar a imagem que foi captada do meio exterior pela nossa retina e levar como se fosse um cabo de TV até chegar ao nosso cérebro. Nós enxergamos com o cérebro. O cérebro capta a imagem que foi encaminhada pelo nervo óptico e assim nós conseguimos enxergar. Então, imagine que se ocorre um dano glaucomatoso nesse nervo, nesse cabo, como eu expliquei, de fio de televisão, essa conexão entre olho e cérebro, ela é interrompida. Então, o paciente, o indivíduo, ele começa a ter perda visual, né? Começa a levar à cegueira por conta desse dano no nervo óptico. E esse dano é preocupante porque ele ocorre de forma irreversível. Isso porque, quando estamos falando de nervo, estamos falando que é constituído de neurônios. E, infelizmente, nós não conseguimos fabricar ao longo da vida novos neurônios. E, por isso, essa perda se torna irreversível. Entendi. A gente falou já no comecinho do quadro, né, que é uma doença que geralmente atinge pessoas aí entre 40 e 80 anos de idade. Existem causas, por exemplo, fator genético? O que é que acontece, doutora? Sim, os fatores de risco mais associados são a idade avançada. O glaucoma é muito mais comum em pessoas após os 40 anos de idade, inclusive em pessoas até mais velhas, pessoas que deixam, inclusive, cataratas muito grandes, né? O cristalino, quando ele cresce dentro de um espaço pequeno dentro do olho, ele pode levar a um tipo característico de glaucoma chamado facogênico. O fator hereditário, né, genético, está bem, e também genético, está presente também. Pessoas com parentes e familiares, eles têm cerca de 6 vezes maior chance do que a população em geral de desenvolver glaucoma. Pessoas de raça negra, lembrar que independente da nossa cor, nós temos muitos genes do nosso DNA, né, de características afrodescendentes, então por isso que é importante todos nós ficarmos de olho, além de outras formas de glaucomas que podem ser causadas, né, de forma secundária, como é o caso do uso crônico de corticoides, entre outras medicações, até mesmo traumas, processos inflamatórios, a diabetes, a hipertensão arterial, a diabetes, inclusive, quando descontrolada, leva a alterações oculares que podem levar a um tipo bem característico de glaucoma, chamado glaucoma neovascular. Entendi. A gente está aí mostrando uma imagem, né, uma ilustração. No canto esquerdo da tela, um olho saudável e no canto direito da tela, um olho com glaucoma. A gente percebe aí nessa área central um aspecto esbranquiçado. Já é um estágio mais avançado da doença, doutor? Porque muitas vezes o glaucoma é assintomático, né? A pessoa vê que é uma doença silenciosa. Quando chega a esse estágio do canto direito da tela, com essa aparência mais esbranquiçada, já é um estágio mais avançado da doença? Então, ali o que a gente está observando é o glaucoma, ele ocorre, na verdade, no fundo do olho, numa estrutura chamada nervo óptico. Essa opacidade central
que a gente está vendo ali é uma catarata, que pode ser, quando muito madura, uma das causas de glaucoma. Mas, na verdade, aquela estrutura que a gente vê agora naquela imagem ali, delimita uma representação muito característica do glaucoma. Se você perceber, ali tem uma estrutura mais amarelada e dentro dela uma área central também ainda mais amarelada, que é configurada e delimitada por esses vasos que vêm lá atrás dentro da cabeça da gente e delimita um orifício que muitas vezes chamamos de escavação. E é essa escavação aumentada que representa o dano ao nervo óptico. Lembrando que nem toda escavação aumentada quer dizer glaucoma. Às vezes, em alguns indivíduos, ocorre uma variação anatômica, isso pode ser familiar. O indivíduo já pode ter nascido com essas características. Por isso que muitas vezes é um diagnóstico até mais difícil de a gente conseguir interpretar. Sim, a gente já está recebendo aqui algumas perguntas, né? Através do WhatsApp do Mulher Demais, o 991050400. A Vera de Bahia diz que a mãe dela tem glaucoma. Um dos olhos já perdeu a visão, né? Ela corre o risco de cegar o outro olho também, é o que a nossa telespectadora pergunta. Sim, é importante tomar providências, porque o glaucoma ele é silencioso na maioria dos casos, apesar de ter algum tipo de glaucoma que vai gerar sintomas, como a crise aguda do glaucoma. Mas o que acontece muitas vezes é que ele ocorre de forma progressiva, de forma lenta. O paciente, o indivíduo que é portador, ele não percebe. Quando ele vai perceber, ele já está ali vivendo nas sombras. Ele começa a bater nas laterais, ele começa a ter dificuldade para dirigir e observar um retrovisor. E quando é uma cegueira que vai dando de forma insidiosa, o indivíduo ele começa a viver nas sombras. E quando ele percebe, ele já está no estágio avançado de perda visual. Se não tomar providências adequadas e fizer o tratamento precoce, ela tem chance sim de perder a visão do outro olho. Quando tem um olho já acende então ainda mais esse alerta para que a pessoa esteja sempre em contato com um especialista, visitas regulares a um oftalmologista para estar sempre fazendo exame nesse olho que ainda tem visão, doutora? Com certeza. O glaucoma, não existe a cura do glaucoma, existe o controle, mas existe a prevenção da cegueira. E por isso que é tão importante uma visita periódica, né, anual no seu oftalmologista, principalmente se você tem casos na família. Então, se você já tem um olho acometido, existem grandes chances do outro olho também ser acometido. Então, o glaucoma, existe tratamento. Então, é importante buscar uma visita ao oftalmologista para melhor direcionar o tratamento adequado. Muito bem. A Nilda Almeida, de Mangabeira 7, Cidade Verde, obrigada pela sua participação. Ela disse que na família dela não tem nenhum caso, mas ela sente às vezes um tremor no olho. Isso pode ser sintoma de glaucoma, doutora? Não é tão comum. Normalmente tremores oculares, essas fibrilações nas pálpebras estão mais associadas ao estresse, noites mal dormidas, do que o glaucoma em si. O glaucoma, quando ele vem dar sintoma, é um tipo característico de glaucoma, que é o glaucoma primário de ângulo fechado, ou pode ser secundário, uma catarata, por exemplo. Existe um ângulo nos nossos olhos por onde o fluido chamado humor aquoso vive em circulação constante. E ele tanto é produzido por células dos nossos olhos, quando eles vão passar por uma espécie de um ralo, por esse ângulo. E aí essa circulação, quando ela ocorre de forma anormal, é por conta disso aí que ocorre o glaucoma. Ela é como se fosse uma espécie de um ralo. Então, quando essa produção é maior do que esse escoamento, o que acontece é que o nosso olho, por ser uma câmara fechada, ele não consegue comportar. Então, acaba sufocando os vasos sanguíneos que iam abastecer as células do nervo óptico e levando ao dano glaucomatoso. Mais uma dúvida aqui no nosso WhatsApp da Cida de Tibiri. Bruna, o glaucoma pode afetar a memória, ou seja, causar esquecimento, doutora? Tem alguma relação? Não, nenhuma outra relação. Como eu queria só concluir o que eu estava falando, sim, os sintomas da crise do glaucoma, que é quando ocorre o de ângulo fechado, algumas pessoas têm essa predisposição, os sintomas normalmente são o olho muito avermelhado, aí pode surgir dores de cabeça, dor ocular forte, né? O paciente chega com náuseas, vômitos, uma pupila mais dilatada, baixa de acuidade visual, isso é bem característico, mas da crise de glaucoma e específico do glaucoma primário de ângulo fechado. Muitas pessoas aqui no nosso WhatsApp perguntando sobre a frequência correta de buscar um oftalmologista. Algumas pessoas dizendo que já tiveram em alguns especialistas,
outras que dizem que não tem nada. Precisa ter algum sintoma, algum sinal aí, alguma queixa para buscar ajuda, doutora? Como é que fica essa situação, né? Às vezes a pessoa nem usa óculos de grau, por exemplo, né? Mas precisa ter algum sinal de alerta para buscar ajuda? A avaliação oftalmológica, eu costumo dizer que começa ao nascimento, com o teste do olhinho. E para determinar, por exemplo, um glaucoma congênito, no teste do olhinho a gente consegue detectar, né? O glaucoma também pode estar presente, apesar de forma rara nas crianças. Então, essa avaliação, ela começa desde o nascimento e tem que ser periódica, semestral até os 2 anos de idade e ao longo da vida. Então, pelo menos uma vez ao ano, ela deve ser feita, né? Uma avaliação da medida da pressão ocular e do fundo do olho para avaliação do nervo óptico onde ocorre o glaucoma. E dessa forma você consegue prevenir a cegueira de forma irreversível. Muito bem. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto, inclusive sobre formas de prevenção, o diagnóstico, como são os tratamentos também quando o assunto é glaucoma. Tem várias outras questões aqui no nosso WhatsApp também e a gente traz já no próximo bloco, a gente continua conversando com a doutora Larissa. Tá certo, doutora? Combinado. Até daqui a pouquinho, então. Gente do céu, quantas informações